Oi, turma. Então, coisas de Bruna. A minha cabeça, eu não sei o que acontece, mas olha que eu acabei de ler. A Rita Neves que me mandou, ela escuta aqui os episódios e a gente tava falando sobre o cotidiano, vamos pensar assim, sobre autodestruição. Não sei se você também é uma pessoa que se autodestrói, mas às vezes eu mesma faço isso. Por isso que eu sempre falo, ninguém precisa me odiar, porque eu mesma, aparentemente, faço isso por mim. Uma relação, eu e eu mesma, que está em construção, e aí, olha esse trecho. Uma manhã, ofereceram-nos um porquinho da Índia. Chegou a casa numa gaiola. À tarde, abri-lhe a porta da gaiola. Voltei à casa ao anoitecer e encontrei-o tal como deixara, no fundo da gaiola, encostado às grades, a tremer o susto da liberdade. Eduardo Galeano, O Livro dos Abraços. Peraí. A cena aqui é o seguinte. Essa pessoa, XYZ, ganhou um porquinho da Índia dentro de uma gaiolinha e foi trabalhar durante o dia, mas deixou a porta da gaiola aberta para aquele porquinho da Índia explorar a casa, sei lá, sair da gaiola. Mas quando essa pessoa volta, o porquinho da Índia tá na mesma posição, no mesmo lugar, depois de um dia inteiro, aparentemente sem sair de dentro daquela gaiola. Ah, cara. Isso acabou com... Esse trecho acabou com a minha cabeça. Porque essa semana eu procrastinei muito. Tudo. Eu acho que eu tava muito cansada também, mas eu procrastinei no sentido de ir deixando tudo se acumular. E eu já tenho uma relação comigo mesma, assim, né, de ter que ficar muito atenta, que senão eu deixo mesmo todas as petecas caírem no chão. Mas quando eu li isso agora, eu fiquei pensando muito nessa coisa de ter medo da liberdade. E eu acho que a gente tem medo também de dar certo. Já parou pra pensar nisso? Será que a gente não tem medo de quando tá tudo bem? Sabe? Tá tudo bem, tudo correndo normalmente, a rotina, no trabalho, nos estudos, e aí chega um momento que você até se perde, você fala assim, ué, peraí. Eu acho que o nosso cérebro pode estar tão viciado em problema, que quando tá tudo bem, ele nem sabe como agir, como existir, ele não sabe sair da gaiola. Meu, mas isso explodiu a minha cabeça. Aí, calma. Assim, eu e minhas coisas, né? Gosto muito de Clarice Lispector. Sabemos disso. O episódio aqui é Tempo de Morangos. Carrega o título É Tempo de Morangos. É o nosso nome, o nosso substantivo. Por conta de Clarice Lispector. Por conta do livro A Hora da Estrela, que vai contar a vida da Macabeia. Eu já falei isso em vários episódios, mas recorrentemente eu recebo áudios longos de vocês também, lá no Instagram, respondendo aqui os áudios. Eu adoro, eu não sei, olha, eu vou falar um negócio, é totalmente liberado responder os episódios desse podcast, porque isso aqui pra mim é um WhatsApp. Não tem nenhum intuito educativo, de aula, blá blá blá. Aqui eu não sou a professora Bruna, a gente já falou 1000 vezes sobre isso também, mas beleza. E aí, eu recebi uns áudios dessas últimas semanas, porque o episódio ficou em alta. O porquê do título é Tempo de Morangos. Por conta, então, de Clarice Lispector. Na última linha da Hora da Estrela, a personagem fala, e não esquecer que por enquanto... A personagem não, a narrativa. E não esquecer que por enquanto é tempo de morangos. E a resposta, sim. E aí o livro volta. Tudo começou com sim. Uma molécula disse blá blá blá, outra molécula, e nasceu a vida. Peraí que eu fui pegar o livro. Tudo no mundo começou com sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Mas antes da pré-história, havia a pré-história da pré-história e havia o nunca e havia o sim. Sempre houve. Não sei o que, mas sei que o universo jamais começou. É assim que temos a primeira página da Hora da Estrela e na última página, na última linha, a palavra sim volta à tona
depois do É Tempo de Morangos. Não esquecer que É Tempo de Morangos, a premissa, resumo da farofa a obra é cíclica, então ela nunca acaba, porque até quando ela acaba, ela termina com a palavra sim, e assim a Clarice retoma, então, a Hora da Estrela, porque tudo no mundo começou com um sim. Eu acho isso incrível, porque foi uma das formas que, dentro dos estudos da Clarice, a gente enxerga a autora como eterna. Porque no último livro, então, ela termina com a palavra que ela acredita que começa tudo, que é sim. Então, pronto. É lindo, é metafórico, é sublime. E aí eu gosto muito dessa visão do É Tempo de Morangos, porque existe um tempo certo para cada coisa. Eu acredito muito nisso, eu acredito muito nessas coisas de destino. E porque eu acho que não tem como a gente contrariar a Clarice Lispector, né? Se a Clarice falou que é assim, é porque é assim. Nós pintamos e nós bordaremos e acabou. Então, esse é o conjunto aqui da narrativa. E quando eu cheguei nessa frase do porquinho da Índia, eu já lembrei de novo da Macabeia. Porque a Macabeia, ela é essa pessoa na vida. Ela nem sabe que ela é triste. Eu vejo muita gente reclamando comigo sobre o livro, né? Bruna, como que esse pode ser um dos seus livros favoritos da vida? Sendo que ele é muito triste. Exatamente por isso. A personagem, ela incomoda tanto, 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 tanto. Enquanto você tá lendo, você se irrita com ela, você fala, meu, esse livro é horrível, esse livro é péssimo. E aí você termina o livro e você vai viver a tua vida e aí você se depara em tantos momentos sendo a Macabeia. Pensa que é um livro, sei lá, de 70 páginas. Como é que um negócio pode alugar 60 triplex na cabeça de uma pessoa de 18 anos? Porque foi... Eu acho que eu li até antes. Então, assim... É um livro que eu leio todos os anos. É um livro que eu todo ano tem aula. Todo ano tem leitura conjunta. Todo ano tem... E vai continuar tendo. Porque aquilo ali expande o nosso repertório de mundo. Aí, nessa semana, fazendo o link com as duas coisas... Eu fui assistir aquele filme Show de Truman, de 98, do Peter Weir, e todo mundo fala que é incrível e fala muito sobre liberdade, sobre o condicionamento do ser humano, como a gente lida com as inseguranças da vida. E o Truman, pelo que eu vi no filme, ele é essa pessoa que hesita em abraçar mesmo a liberdade. Ele consegue existir apenas nas incertezas. A minha cabeça... queridas, essa semana a minha cabeça foi dando uns nó. Eu falei assim, ué, cadê o povo do É Tempo de Morangos pra me desatar isso aqui? Vamos todo mundo. Sabe quando o nosso colar embola e você tem que ir com muita paciência desatando os nós? Essa semana eu fiquei assim. Parece que a minha cabeça só consegue existir no e se. No momento da insegurança. E aí, quando vem a segurança, cadê a insegurança? A gente fica viciado naquilo, né? E vendo o Truman no filme, olha a importância da interartes, eu falo, né? Não é porque eu faço doutorado nisso não, hein? Mas relacionar um trecho, uma obra, um filme, uma tela que eu fui... Essa semana, essa semana eu fui longe, mas eu fiquei estudando também Guernica, do Picasso, a tela mesmo, de 1937. Eu falei, não, o universo tá querendo me dizer alguma coisa aqui, ó, é um letreiro, é piscando mesmo, porque relacionando o filme, não sei se você já assistiu, né, o Truman, o Show de Truman, se não, vamos, porque eu também tive esse atraso na minha vida. Eu assisti agora, essa semana, na quarta-feira, à noite, com 27 anos na minha cara, um filme de 98, e eu tô assim, como é que eu não tive acesso a esse conteúdo antes? O que eu estava fazendo no planeta Terra? Né? Sair um pouco do TikTok, Bruna, é bom. Aí, eu entrei eu fui dar aula, pronto, e toda a aula minha, de terceiro ano do ensino médio, um aluno meu chega e apresenta uma música, uma tela,
alguma coisa pra gente começar a aula. Eu nunca começo as minhas aulas no terceiro ano, eu uso as metodologias ativas, e aí cada ano tem um início, um meio e um fim. No primeiro ano é de um jeito, no segundo ano é de outro, e no terceiro ano do ensino médio eu já coloco eles pra pôr a mão na massa. E aí meu aluno trouxe Guernica, de 1937. Eu falei, pô, tá, Picasso, gosto muito, né? E aí ele deu todo o contexto histórico nos primeiros minutos, falando sobre o bombardeio de Guernica na Guerra Civil Espanhola, que a gente já conhece, tudo bem. Aí ele virou e falou assim: para e pensa, professora, como isso daqui não mostra o nosso próprio terror também. A frase do indivíduo: o terror da destruição do nosso próprio cotidiano. Aí ele foi pegando os personagens da tela e foi falando: olha esse rosto de angústia. Olha o temor que a gente vê aqui no caos. Como a explosão aqui dessa liberdade colapsa no olhar das pessoas. Gente, eu olhei pro menino e falei: vocês estão de sacanagem comigo, né? Hoje não é possível, não. Porque hoje não é meu dia, não. Essa semana não é minha semana, não. Porque eu comecei eu lembrei da Rita, né? Lembrei do trecho do Porquinho da Índia. E como tudo pode estar entrelaçada. Porque a liberdade inesperada... Porque assim, a gente trabalha sempre a mente pra conseguir trabalhar duro, vamos lá, vamos atrás, revoluções e pensamentos e guerras e vamos lá. A gente até vem de uma geração, eu sou de 97, eu venho de uma geração que o tempo todo parece que é no suor que... tudo é na base do merecimento. Eu acho que é isso, né? Quanto mais você se esforça, mais você vai conseguir coisas boas. E a gente já conversou aqui em vários episódios do podcast que isso aí, ó, esse papinho aí não tá colando mais, né? Esse papinho aí de merecimento, que a gente já sabe que o esforço realmente é importante e tudo mais, mas tem portas que vão sempre estar fechadas, porque nascemos em condições X ou Y, em famílias X ou Y, porque carregamos o nome que carregamos, nós vivemos numa sociedade racista, numa sociedade homofóbica, e enfim, tem várias camadas dessa discussão. Mas quando a gente vai olhar e falar sobre esse sofrimento psicológico, individual, eu arrisco dizer até feminino, que é de estar o tempo inteiro alerta com a vida e com esforços e com... Eu lembrei muito do Porquinho da Índia. Porque, às vezes... E quando a gaiola estiver aberta? Como é que vai ser? Ninguém fala sobre isso, né? Ninguém fala sobre quem seremos quando aquela gaiola abrir. Será que a gente vai conseguir usufruir de uma liberdade plena, sem essa autocobrança, sem... Essa semana eu fiz coisas incríveis no meu trabalho. Coisas muito sérias que eu nem postei na internet. Nem vou. E muita coisa boa tá acontecendo em termos acadêmicos pra mim. E eu travei. Pirei o cabeção, total. Eu travei, assim, eu fui levando os meus dias, eu fui no lugar de fazer uma leitura, de fazer algum negócio, eu fui pra academia, ou eu fui tomar um café, ou eu fui fazer nada, ou eu fui andar no shopping. Tipo, não era o momento... Claro, essas coisas eu posso fazer, mas não era o momento de eu estar fazendo aquilo, porque eu acho que eu comecei a ficar com medo. Começou a dominar o meu olhar, sabe? Olha a importância de ter repertório, porque, assim, não que eu tenha repertório, mas assistir o filme do Truman, do show de Truman, me deu um estalo. O comentário desse meu aluno me deu um estalo, e aí eu comecei a ver nas artes uma forma de respirar. Aí eu comecei a explorar essas perguntas na minha cabeça, né, e pensar nessa gaiola simbólica, e chegar nesse ponto, que é o pavor do desconhecido, que também está muito atrelado a destruição do cotidiano. Como a gente chega nos lugares em que a gente chega, ao ponto em que a gente chega, sabe? Se você for olhar pra trás, 1 ano atrás, quem que você era? Porque, sinceramente, de 2 anos pra cá que eu sinto que minha vida
que a minha vida foi guiada pelo correto, pela ética das coisas, sabe? Eu era uma pessoa que, gente, eu não controlava, eu não sabia quantos litros de água eu tomava, sabe? Eu tomava, sei lá, um copo de água por dia. Eu nem tinha o cuidado, a delicadeza de tomar água comigo mesma. De cuidar da minha alimentação, de cuidar das minhas roupas, de cuidar do meu cabelo, de cuidar da minha vida, de estar ativa na vida, de sentar, por exemplo, agora, hoje foi domingo, passei o dia organizando o Notion, passei o dia pensando nas tarefas, passei o dia pensando nos horários de escrita, nos horários de trabalho. Eu tenho uma série de coisas muito legais pra fazer aqui. Tô tendo oportunidades muito legais. E eu vou ficar travada? Eu vou ficar presa? Sabe? E nos meus estudos, onde é que eu tô? Essa coisa, eu até falei num episódio aqui sobre a espera dos 30, né? Eu acho que a gente tem que ter um mínimo de olhar delicado pra vida. De não se superlotar mentalmente, de não ser esse porquinho da Índia que fica lá no final da gavetinha da gaiola, de olhar para a multiplicidade das coisas. O Picasso até faz muito isso, né? Ele coloca as formas muito destoantes dentro das telas. Eu acho que é muito da minha cabeça. Às vezes eu coloco os problemas numa proporção muito grande e as vitórias numa proporção muito pequena. E uma coisa que eu tava conversando até com a Ju, essa semana a gente fez uma mega reunião pra pôr algum... A gente também trabalha juntas, enfim, né? Eu tenho uma amiga que tem um podcast aqui também, que é o Clube Lingue, a Juliana do @julinguística lá no Instagram. E a gente trabalha juntas, faz muitas coisas juntas. E a gente se ligou pra falar de trabalho, mas a gente ficou um tempão falando sobre a vida, né? E aí no final da nossa reunião, eu percebi que às vezes falta só falar sobre a vida. Às vezes não é que o trabalho tá muito sobrecarregado, às vezes não é que os estudos estão difíceis, às vezes é só sentar e prestar atenção na vida e falar, eu tô me sentindo assim por causa disso, eu quero isso, eu quero aquilo. E olha que eu faço terapia, olha que eu uso escrita terapêutica, mas é diferente, né? Quando você conversa, quando você olha no olho, quando você abraça, quando você se conscientiza desse auto-abraço em você mesma, né? E não usar frases... Por exemplo, eu falava muitas vezes assim, coisas do tipo, eu sou burra, eu sou isso, eu sou aquilo, hahaha. E são coisas que me faziam muito mal e que eu não falo mais. E que eu não ensino mais a mim mesma a ser assim. Enfim, tudo isso por causa de um porquinho da Índia, que eu nem conheço. Por causa de um trecho de um livro que eu nem li, que a Rita que me mandou. Obrigada, Rita. Obrigada a todos nós. Mas, voltando a falar do filme, eu acho que todo mundo tem que ver, porque assim, no show do Truman, tudo acontece numa cidade cenográfica. A vida dele é controlada e monitorada, e ele não sabe disso. Aí você pensa, é um Big Brother? Não, é outro esquema. É assim, outro esquema mesmo. E ele acaba... Quando ele descobre tudo que tá acontecendo, a reação dele no início não é de alívio, assim, nossa, me toquei do que tudo tá acontecendo, olha que bom, agora eu já sei, eu enxergo a vida, eu enxergo tudo a mais do que eu imaginava, expandi meus horizontes. Não é isso que ele pensa, não. Ele fica com medo. E ele prefere aquele mundo falso. Ele prefere as coisas que ele já conhece, mesmo que elas sejam falsas. O paralelo disso com essa questão da rotina, da procrastinação, da crença que a gente mesmo tem dentro das nossas vidas sobre quem nós somos é muito grande, não é? Eu fiquei pensando muito nisso, como às vezes a nossa reação inicial a começar um curso, começar alguma coisa, não é de, nossa, que legal, tô começando. Pelo contrário, é uma sensação de, meu Deus, eu não sei nada, eu sou burra. Quantas vezes eu já não comecei, sei lá, faculdade, ou disciplinas novas,
idiomas, estudar idiomas. E aí, no lugar de eu ficar feliz porque eu tô dando aquele passo, né? Não, eu travo, eu fico assim, meu Deus, já era pra eu saber disso, já era pra eu saber daquilo. É, quando eu comecei a faculdade de letras em específico, eu era muito essa pessoa que ficava com. Eu falei sobre isso no vídeo que saiu hoje lá no YouTube. Conversamos sobre várias coisas, viu? Sobre namoro, sobre mudanças, várias coisas. Corre lá. Mas eu achava que todo mundo na minha sala já tinha lido todos os livros existentes no planeta Terra e eu era a pessoa mais burra daquele lugar, que me faltava isso, que me faltava aquilo. E é óbvio que me faltava muito repertório, porque eu era uma criança, eu tinha 17 para 18 anos. Eu não tinha as experiências que as minhas professoras de 60 anos tinham, né? Pela vá lá. Seria muito estranho se eu tivesse conseguido, com essa idade, já ter percorrido tantas coisas. E eu lembro que eu me comparava muito com pessoas que já eram bem mais velhas do que eu na graduação. O que é completamente ilusório, porque, querendo ou não, a gente precisa de tempo no planeta Terra para executar tarefas, para saber das coisas, né? Mas agora eu comecei o doutorado já numa outra pegada. Acho que foi a primeira vez que eu comecei alguma coisa que eu realmente estou aproveitando o processo de começar. Que eu estou degustando das disciplinas assim, ó. Ah, estou aprendendo sobre tal assunto. Porque antes era sempre ligado a essa coisa da falta. Falta eu entender mais sobre isso. E aí eu ficava desesperada, e aí eu passava dias imersa naquilo, porque eu tinha que aprender o quanto antes, e eu tinha que absorver o conteúdo enquanto antes, e aí as coisas tinham que acontecer porque tava faltando, porque eu não era suficiente, porque não tava bom. E pra quê? Eu acho que só me adoeceu, só me fez mal, e principalmente só me fez ser como o Truman, que prefere viver no fake. Porque daí eu acabava encarando todo esse repertório da literatura, da cultura, do mundo, da filosofia, da sociologia com essa urgência. Então eu não desfrutava do que realmente aquilo me apresentava, e isso se alastrou em proporções gigantescas. Foi levado para áreas e esferas na minha vida pessoal. Então, como era 8 ou 80 pra tudo, eu era assim nas minhas relações. E nada no mundo pode ser assim, porque se você joga tudo de si, você fica sem nada. Não existe esse negócio de jogar tudo, de não sobrar nada, sabe? Eu acho que até em relacionamentos amorosos, não sei, se você não é assim, provavelmente você conhece alguém assim, que imerge tanto no relacionamento que para de fazer as próprias coisas. Eu tava vendo um podcast sobre isso, eu acho que foi no Bom Dia Óbvios, que eu ouço alguns episódios, mas eu não sei agora se foi nesse ou se foi no Gostosas Também Choram. Ou se foi naquele episódio Prateleiras do Amor. Eu não lembro, mas comentando aqui eu respondo alguém e vou atrás desse conteúdo. Porque estavam falando que... Ah, foi no Prateleira do Amor, sim. Porque estavam falando que as mulheres, quando elas começam relacionamentos, elas sempre estão dispostas a abdicar de toda a vida delas. Então, elas passam menos tempo estudando, se for necessário. Elas veem menos as amigas, elas fazem menos as coisas delas para estarem sempre disponíveis para aquele relacionamento, enquanto os homens, eles continuam na vida normal deles. Só acrescenta-se mais uma coisa, né? O relacionamento. Então, eles continuam nas tarefas diárias deles, eles continuam indo no futebol deles, né? Claro que é muito estereotipado a conversa, mas é que é pra gente ter uma reflexão mais profunda. E eu fiquei pensando muito sobre isso, porque é verdade. Não existe esse... Ou, quer dizer, existe, mas não deveria existir essa nossa doação a todo custo.
E nós, mulheres, eu vou falar como mulher, né? Porque eu sou mulher, então tenho essa experiência no planeta Terra. Nós mulheres fazemos isso em todas as esferas. Então, nós damos tudo de si no trabalho, nós damos tudo de si na entrega sobre a beleza, sobre, né, o corpo feminino, e também nos estudos, e estamos sempre tão insuficientes com as coisas. É tudo insuficiente na nossa cabeça, né? Mas não é. Não é. Perceba que não é. Que nesses exercícios que a gente faz na vida, de até mesmo nos condicionar, igual aquele porquinho da Índia que ficou no final da gaiola, a gente se condiciona a ficar naquele espacinho pequenininho, enquanto tem a casa toda para explorar, enquanto tem o mundo todo para viver, enquanto tem várias ideias para ser, para estar. Eu acho muito triste quando a gente limita tanto a nossa visão. E tem até um episódio aqui que eu falei muito sobre limite de visão, que foi aquele Reconstruindo Tabus. Meu Deus, aquele episódio, eu tava muito braba naquele episódio. Mas é porque às vezes as pessoas me irritam mesmo. Às vezes não, muitas vezes, tô sendo simpática. Mas a gente tá vivendo numa era em que ninguém quer saber de nada, ninguém quer parar pra pensar sobre nada. Você quer ver? Tem um filme na Netflix com a Julia Roberts. Bom, todo mundo sabe quem é a Julia Roberts, né? E nesse filme ela atua. É um filme que o Barack Obama tá no roteiro também, no processo ali, em alguma coisa. E chama O Mundo Depois de Nós, na Netflix. É um filme que é, assim, meio suspense. E é suspense, na verdade. E as mensagens não são claras, tá? Pro espectador. Por isso que é importante estudar a ética do espectador. Aí você tá lá assistindo o filme e tal, é uma família comum. A Julia Roberts, ela aluga um Airbnb, afastado lá, assim, no meio do mato, literalmente. Ela tem 2 filhos, uma família comum. A filha dela, a mais nova, tá assistindo Friends. E a saga dela, nesse final de semana, é ter internet pra conseguir assistir Friends. Então, esse é o pano da história. Aí, se você vê as pessoas falando sobre esse filme, é a galera descendo além. Ai, não faz sentido, filme ruim, perdi meu tempo, não sei o quê. Só que o filme todo é construído pra gente perceber que tem alguma coisa errada. Então, os Estados Unidos entram em colapso, as redes ali são invadidas, os animais, a natureza meio que se revolta, se rebela contra os seres humanos. Tem um monte de cervos, alce, né? Alce. Eu acho que a gente fala cervos. Bom, que vão ficar rondando esse Airbnb onde eles alugaram, né? E eles ficam ali parados só olhando, a menina que vê eles primeiro. Enfim, a história ela vem e vai em várias etapas. E eu vi, e assim, a última cena é impagável, é muito bem construída. E eu vi a galera descendo a lenha no Instagram. Eu falei, ué, mas por que vocês não gostaram? Assim, foi perfeito, porque enquanto tá literalmente o mundo acabando, a menina tá ali pra tá usando todos os recursos que ela tem pra continuar assistindo a série dela, Friends. Gente, isso não é isso. Se isso aqui for mais um retrato da humanidade, é como colocar um espelho na nossa cara. A gente vive pra se alienar de tudo. A gente trabalha ouvindo study vlog, ou vendo vlog, ou vendo meme, ou vendo coisas. A gente faz tudo hoje em dia ligado em algum objeto de conforto. Vocês querem ver? Eu só dou aula tomando chá. Não sei porquê. É um negócio ali, um apego que me... Meu, eu tomo 6, 7 chá por dia. Porque, não sei, condiciona, né? Aí quando eu tô trabalhando, preparando aula, eu tô sempre ouvindo alguma música, sempre fazendo alguma coisa. A gente, enquanto sociedade moderna, contemporânea, foi aprendendo a viver a rotina, de que até nessa rotina a gente meio que
force uma alienação. Eu não tô falando que o chá é alienação. Tá tudo bem tomar chá, tá tudo bem tomar água, não é nesse ponto. Mas eu digo, a gente passa até pela vida procurando pequenas zonas de conforto. E aquele filme é um grito pra gente, né? Assim, escrachar na nossa cara o que nós temos feito, tanto com o mundo, quanto como nós estamos recebendo aquele mundo. Agora, para e pensa. O filme constrói essa narrativa o tempo inteiro. Aí a galera no final... Ai, o final foi muito ruim. Oh, gente, também é só pensar 5 segundinhos. Não era só pensar 5 segundinhos? É assim, olhei e não gostei. Não senta e pensa assim, olha, então, será que não tem uma mensagem profunda aqui? A gente desacostumou, a gente iletrou com a internet. Às vezes eu faço um vídeo mostrando, assim, um quadro da Artemisia Gentileschi, do Caravaggio, de alguma coisa, assim. Ah, não, o quadro é muito feio. Oh, meu amor, não é sobre a beleza da retina. É sobre a profundidade das expressões, dos sentimentos. Aí eu canso também, né? Porque eu não vou ficar dando aula assim de graça, né? Tipo... Ai, amiga, eu não sei. Às vezes eu canso. Eu canso, eu falo, ai, deixa eu só ficar aqui nas minhas aulas mesmo, porque na internet é melhor não existir. Enfim, eu fiquei pensando muito sobre essas coisas e sobre o porquinho da Índia essa semana, então esse foi o áudio longo da semana e até semana que vem. Vamos conversando aqui nos comentários. Beijinhos e não esquece de assistir o último vídeo que saiu lá no canal, porque eu acho que ele está bem especial. Beijos!